O tal episódio já acabou tem uns 20 minutos, mas você continua aí, parado na tela dos créditos subindo no mudo, com o controle remoto apertado na mão como se fosse um escudo contra o barulho da geladeira. A casa inteira parece que diminuiu de tamanho, e a única coisa viva no cômodo é aquela musiquinha irritante de menu que fica repetindo em looping, esperando você decidir se ainda existe ou se já virou mobília. São 11h20 da noite de uma terça-feira qualquer, e a luz da sala não existe. Quer dizer, existe, mas ela não vem do teto nem do abajur. Ela vem daquele retângulo de 50 polegadas na parede, piscando num azulado frio que reflete direto no vidro da janela da rua. Você tá sentado no canto do sofá, com a perna dobrada de um jeito meio torto que vai fazer o seu joelho cobrar juros daqui a pouco, mastigando um pedaço de pão com manteiga meio frio que sobrou da tarde. Na tela, um grupo de pessoas corre por uma floresta escura, fugindo de alguma coisa que a gente sabe que é gerada por computador, mas todo mundo finge que é muito sério. A música de fundo tá no volume alto o suficiente para cobrir o barulho da geladeira dando partida na cozinha, mas baixo o suficiente para não acordar o vizinho do lado. E você tá ali, nem dormindo, nem acordado, no limbo confortável de quem tá assistindo ao episódio número 4 daquela temporada que todo mundo comentou no Twitter há 3 anos, mas que você só resolveu abrir agora porque a sua aba de favoritos do navegador parecia um cemitério de boas intenções. A gente acende a televisão do mesmo jeito que acende uma fogueira no meio de uma clareza escura, não tanto pelo calor, mas para espantar o bicho que faz barulho no mato. Só que o bicho do mato, no nosso caso, é o silêncio da própria casa. É aquela hora em que o dia finalmente desaba, o som dos carros na avenida lá embaixo começa a rarear, os grupos do aplicativo de mensagens param de vibrar com piadas sem graça, e sobra só você, o teto branco e o eco dos seus próprios pensamentos que você passou o dia inteiro correndo para evitar. E aí a gente faz um trato mudo com o algoritmo. A gente terceiriza a nossa companhia para um roteirista que mora em Los Angeles e que nunca pisou no Brasil, mas que sabe exatamente como estruturar um gancho de final de episódio para fazer a sua mão congelar antes de apertar o botão de desligar. Passa um episódio. Depois outro. Quando você percebe, já são 2 da manhã, a luz azul já pintou a parede de cinza, e você tá lá, firme e forte, prestando atenção numa discussão irrelevante entre 2 personagens secundários que você nem lembra o nome, só porque se você desligar a tela agora, o apartamento inteiro vai parecer grande demais para caber só você dentro. É curioso como a gente tem pavor do vazio acústico. A gente vive numa época em que o silêncio virou um luxo caro que ninguém consegue pagar. Se a gente senta num consultório médico, puxa o celular. Se a gente espera o elevador, checa a notificação que não chegou. E se a gente tá em casa, na segurança do lar, onde teoricamente a gente deveria conseguir respirar em paz com a própria sombra, a gente inventa uma barreira sonora. Coloca uma série rodando em segundo plano. Deixa um podcast rolando com a tela virada para baixo. Bota uma playlist de jazz lo-fi para estudar, mesmo sem ter nada para estudar. É uma espécie de ruído branco emocional. A gente precisa de gente falando na sala, mesmo que seja gente de mentira, falando em inglês legendado, sobre problemas que não são os nossos, numa realidade onde todo mundo tem tempo para resolver mistérios mirabolantes antes do jantar. Aristóteles dizia que o ser humano é um animal político, social, feito para a vida em comunidade. Mas ele nunca precisou passar uma terça-feira sozinho num apartamento de 2 quartos em São Paulo, tentando decidir se pede uma pizza cara ou se come o resto de arroz com ovo da geladeira. Se o filósofo grego voltasse hoje, ele provavelmente ia reescrever a definição dele e dizer que o homem moderno é um animal que precisa de uma série de 12 temporadas para conseguir jantar em paz sem ouvir o próprio estômago roncar as verdades que a gente prefere não encarar. Porque o problema não é estar sozinho. A solidão tem até um certo charme literário quando a gente lê sobre ela nos livros de capa preta. O problema real, o que dói e o que faz a gente dar play no episódio seguinte às 2h30 da manhã, é a desocupação da mente. É quando o barulho de fora acaba e a gente se obriga a olhar para dentro do armário da nossa própria cabeça, lá no fundo, onde ficam guardadas aquelas caixas empoeiradas com tudo o que a gente adiou resolver ao longo dos anos. A conversa que a gente não teve. A escolha que a gente tem certeza que fez errado. O projeto de vida que foi minguando até virar um hobby esquecido na gaveta da escrivaninha. Isso tudo não faz barulho durante o dia. De dia a gente é produtivo, a gente responde e-mail, a gente atravessa a rua correndo, a gente finge que tá tudo sob controle porque a engrenagem exige ritmo. Mas aí a noite chega. A noite tem esse hábito indelicado de despir a nossa armadura. Ela senta na ponta da cama e pergunta: e aí? O que é que você fez de útil com o dia de hoje? E é nessa hora exata que o controle remoto da televisão vira uma ferramenta de sobrevivência psicológica. A gente não tá assistindo a série porque a história é genial.
O roteiro é mediano, os atores têm a mesma expressão facial em todas as cenas de drama, e o final da temporada já foi sovado em meia dúzia de vídeos de recapitulação no YouTube. A gente tá ali pela anestesia. É um analgésico visual. Cada minuto de tela piscando é mais um minuto que a gente ganha de bônus antes de ter que encarar o espelho do banheiro e admitir para si mesmo que a vida adulta tem muito mais de rotina cinzenta e silêncio prolongado do que os pôsteres de propaganda prometiam lá nos nossos 20 anos. A gente cresce achando que a independência vai ser uma festa contínua, um loft iluminado por luzes amarelas, onde a gente vai cozinhar risoto ouvindo vinil enquanto conversa com amigos espirituosos até tarde. Ninguém avisa a gente que a independência, na maior parte das vezes, é o som da chave girando na fechadura por dentro, o silêncio absoluto ecoando no corredor escuro, e a geladeira vazia exigindo que você tome uma decisão solitária sobre o que vai ser da sua próxima hora de existência. Sêneca, lá na Roma antiga, já falava sobre essa mania feia que a gente tem de fugir de nós mesmos. Ele escrevia cartas inteiras, dizendo que o homem viaja para longe, troca de cidade, muda a mobília de lugar, busca 1000 distrações só para escapar da própria companhia, porque não suporta passar um segundo sequer na sua própria presença. E olha que na época do Sêneca não tinha Netflix, não tinha feed infinito, não tinha nem eletricidade. O máximo que o romano podia fazer para se distrair de si mesmo era contar as pedras do pátio ou discutir com o escravo. Se o velho Sêneca visse a nossa capacidade atual de se entupir de estímulos visuais a qualquer hora do dia ou da noite, ele ia cair duro de costas. Ele ia dizer que a gente inventou a tecnologia perfeita para nunca mais precisar olhar para a própria alma. E ele estaria completamente certo. Porque o que a gente faz na sala escura, com a luz azul da tela batendo na retina, é exatamente isso, um exílio voluntário para longe da nossa própria essência. A gente prefere acompanhar a saga de um detetive alcoólatra numa cidade chuvosa da Escandinávia a ter que encarar a nossa própria fossa particular de terça-feira à noite. É mais fácil se importar com o destino de um personagem fictício que vai morrer no final da temporada do que se importar com o rumo que a nossa própria rotina tomou nos últimos 5 anos. A gente gasta tanta energia preenchendo o espaço vazio com barulho alheio que, quando o episódio finalmente acaba e aparece a tela preta com a contagem regressiva de 5 segundos para o próximo capítulo, a gente toma um susto. Naqueles 5 segundos de tela escura, antes do autoplay começar, a nossa própria silhueta reflete no vidro da TV. E por um segundo curto, incômodo, a gente se vê de verdade. Vê o cansaço acumulado embaixo dos olhos, a postura curvada, a expressão de quem tá carregando o mundo nas costas sem saber muito bem o porquê. É uma fração de segundo de lucidez dolorosa. E é exatamente por isso que a mão se mexe sozinha, quase num reflexo condicionado de defesa, e aperta o botão do controle remoto antes mesmo do cronômetro zerar, só para trazer o barulho de volta, só para calar a imagem, só para voltar a ser público de um espetáculo qualquer que não exige nada de nós, a não ser que a gente continue ali, imóvel, sentado no sofá, fingindo que não tá ouvindo o relógio da parede marcar o tempo passando devagar. A verdade é que a gente tem um medo ancestral do silêncio dentro de casa. E não é um silêncio qualquer, não. É aquele silêncio denso de domingo à noite, quando a luz do sol vai embora pela janela da sala, a parede da cozinha começa a esfriar, e a única coisa que você ouve é um barulho abafado do vizinho arrastando uma cadeira no andar de cima. Esse silêncio tem peso. Ele chega sem pedir licença e traz junto um inventário indesejado de tudo que a gente tentou empurrar para debaixo do tapete durante a semana inteira. É o momento em que as contas invisíveis da nossa própria cabeça vencem. E como a gente não sabe lidar com o débito emocional acumulado, a gente liga a televisão. É um analgésico rápido, vendido sem receita pelo streaming. Sabe o que o pensador francês Blaise Pascal dizia séculos atrás? Ele cravou que toda a desgraça do ser humano nasce de uma única coisa: a incapacidade de ficar sozinho, quietinho, num quarto fechado. Na época dele não tinha Netflix, claro. Se tivesse, Pascal provavelmente estaria maratonando alguma série medieval até as 4 da manhã só para não ter que encarar os próprios pensamentos sobre a finitude da vida. Ele dizia que a gente inventa a diversão, o barulho, a fofoca, a viagem e a ocupação constante exatamente para desviar a nossa atenção de nós mesmos. Porque olhar para dentro, sem intermediários, exige uma coragem que a gente raramente tem no fim de um dia cansativo. A gente prefere o barulho falso de uma sala de estar habitada por atores profissionais do que o eco da nossa própria respiração no apartamento vazio. É curioso como a gente constrói uma fortaleza de conforto ao nosso redor: o sofá macio, a manta dobrada no braço da poltrona, a luz indireta que deixa o ambiente aconchegante, só para abrigar uma fuga. A gente gasta horas escolhendo o que vai assistir, rolando o catálogo para cima e para baixo como quem procura uma agulha no palheiro digital, numa indecisão que já virou ritual. Mas no fundo, a gente sabe que o filme ou a série são o que menos importa. O que importa é o som contínuo. E ter a ilusão de que tem mais alguém acordado na casa, mesmo que essa presença seja apenas uma projeção de luz azul saindo de um painel de LED.
A voz dos personagens vai preenchendo os cantos escuros do quarto, entra pelo corredor, chega até a cozinha onde a pia tem 2 copos acumulados desde ontem à tarde, e vai anestesiando aquela sensação de que o tempo tá escorrendo pelos dedos sem que a gente deixe nenhuma marca relevante no mundo. Tem dias em que a gente termina a última temporada de uma série e fica com um vazio esquisito, como se um grupo de amigos imaginários tivesse mudado de cidade da noite para o dia. A gente olha para a tela preta e pensa, e agora? O que eu faço com o resto da minha noite? É uma ressaca de estímulo. A mente fica acelerada, processando informações sobre tramas mirabolantes, assassinatos em série, romances impossíveis ou dramas familiares que não nos pertencem, enquanto a nossa própria louça continua esperando e a nossa própria história pessoal segue no hiato sem graça. A gente consome a vida dos outros em alta definição porque a nossa própria vida, vista de perto, parece ter perdido a cor, o roteiro e a trilha sonora emocionante. Mas a grande ironia disso tudo é que a fuga nunca resolve o labirinto. O barulho lá fora, ou melhor, o barulho dentro da tela, só abafa o alarme, mas não conserta o motor que tá enguiçado. Quando a gente desliga tudo, lá pelas tantas da madrugada, e deita a cabeça no travesseiro, o silêncio volta implacável, cobrando juros. E aí a gente percebe que passou mais uma assistindo a vida acontecer no display de 40 polegadas, enquanto a nossa própria existência virava plano de fundo, uma pausa dramática entre um episódio e outro. Talvez o segredo não seja demonizar o botão de ligar a TV, nem virar um monge budista do silêncio absoluto da noite para o dia. O ponto é só reparar no tamanho do estrago que a gente faz para fugir da própria companhia. Quem sabe, na próxima vez que a contagem regressiva de 5 segundos começar a piscar na tela escura, em vez de correr para apertar o controle remoto e trazer o barulho de volta, a gente consiga respirar fundo por 10 segundos seguidos. Só 10 segundos. Olhar para o próprio reflexo no vidro escuro da televisão sem desviar o olhar, reconhecer o cansaço, aceitar o tamanho da própria solidão urbana e dar boa noite para si mesmo, sem precisar de trilha sonora dramática para validar o que a gente tá sentindo. É isso. Vai lá viver o teu silêncio, sem medo do eco. Essa voz é sintetizada. A ideia, não. Deixa o link aí.